Olá, caros amigos, e bem-vindos a mais um vídeo do canal Contos Divinos. Hoje, vamos explorar um tópico fascinante que diz respeito às origens do povo brasileiro, mas com uma abordagem especial. Vamos mergulhar nos ensinamentos e narrativas da Bíblia para obter insights espirituais sobre como as origens dos povos se relacionam com a história e cultura do Brasil. A Bíblia é um livro que tem influenciado milhões de pessoas em todo o mundo, não apenas como um guia espiritual, mas também como uma fonte de conhecimento histórico e cultural. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre a origem dos brasileiros, suas histórias e ensinamentos podem nos oferecer uma visão única sobre como as origens de todos os povos estão interligadas e como a diversidade é valorizada e respeitada. Nossa intenção neste vídeo não é fornecer uma resposta definitiva para a origem do povo brasileiro de acordo com a Bíblia, mas sim iniciar uma reflexão interessante e espiritual sobre as conexões entre as narrativas bíblicas e a história cultural do Brasil. A narrativa da criação, encontrada no livro de Gênesis, é um dos relatos mais icônicos da Bíblia. De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo e tudo o que nele existe em 6 dias, culminando com a criação do ser humano. E Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." E isso estabelece a crença de que a humanidade foi criada por Deus à sua imagem, o que atribui um valor intrínseco a cada ser humano. Embora a Bíblia não detalhe as origens dos brasileiros especificamente, ela descreve a diversificação da humanidade após o dilúvio no tempo de Noé. A partir dos filhos de Noé, a Bíblia sugere a origem de várias nações e povos, o que é uma forma de explicar a diversidade étnica e cultural que encontramos hoje em todo o mundo. A história de Adão e Eva é frequentemente usada como referência para os primeiros seres humanos. De acordo com a Bíblia, todos os seres humanos descendem deles, o que, em termos espirituais, estabelece uma conexão fundamental entre todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou geográfica. Abraão, por exemplo, é uma figura fundamental na Bíblia e desempenha um papel central nas narrativas de migração e promessas divinas. Deus fez uma série de promessas a Abraão, incluindo a promessa de torná-lo uma grande nação, abençoar seu nome e fazer dele uma bênção para todas as nações. A história de Abraão é uma demonstração do pacto divino e da importância da fé em seguir as promessas de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de migrações de povos e tribos. Um exemplo notável é a jornada dos filhos de Israel durante o Êxodo, quando deixaram o Egito em busca da terra prometida. Outra migração significativa é a dispersão das tribos de Israel após a queda de Jerusalém, que espalhou o povo judeu por diversas regiões do mundo. A história de Abraão e as narrativas de migrações na Bíblia ressaltam a importância da fé, da obediência a Deus e da busca por uma terra prometida. Essas histórias são valiosas em nossa compreensão de como os povos e nações se movem e se espalham, muitas vezes em busca de melhores condições de vida e cumprimento de promessas divinas. No contexto do Brasil, essas narrativas podem nos lembrar das migrações de diversos grupos étnicos que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Os povos indígenas, africanos, europeus e outros grupos étnicos que se estabeleceram no Brasil ao longo dos séculos traziam consigo suas próprias histórias de migração e busca por um lar melhor. É importante reconhecer que a Bíblia não oferece informações específicas sobre a origem dos brasileiros, uma vez que sua narrativa se concentra principalmente na região do Oriente Médio. No entanto, essa ausência de detalhes específicos não diminui a importância das lições espirituais e éticas que a Bíblia pode nos oferecer em nossa busca por compreender a origem e a identidade do povo brasileiro. Enquanto a Bíblia não nos fornece um relato direto das origens dos brasileiros, é importante notar que a diversidade de povos e culturas que moldou a sociedade brasileira tem uma riqueza incrível. Os povos indígenas, africanos, europeus e outros grupos étnicos trouxeram consigo suas próprias tradições, crenças e conhecimentos, que se mesclaram e enriqueceram o Brasil ao longo dos séculos. A fé desempenhou um papel significativo na história e cultura do Brasil. Desde os missionários que acompanharam os colonizadores europeus, até a influência das religiões africanas e das práticas espirituais indígenas, a espiritualidade,
é uma parte essencial da identidade brasileira. A rica tapeçaria de crenças e práticas espirituais no Brasil é um testemunho da capacidade de diferentes culturas e tradições de coexistir e se influenciarem mutuamente. As festas religiosas, rituais, danças e celebrações demonstram a diversidade e a vitalidade da fé no país. A Bíblia, embora tenha origens no Oriente Médio, influenciou muitos aspectos da fé e da moral brasileira, com uma profunda reverência pela importância da justiça, compaixão e amor ao próximo. A riqueza cultural e étnica do Brasil é uma verdadeira dádiva. A história do país é moldada por povos indígenas, africanos, europeus e outras influências culturais, que se entrelaçaram para criar uma nação única e rica em diversidade. A espiritualidade desempenhou um papel significativo na vida cotidiana do Brasil, influenciando festas, rituais e celebrações que celebram essa diversidade. A narrativa espiritual da Bíblia, embora não ofereça respostas diretas sobre a origem dos brasileiros, pode inspirar a compreensão, a compaixão e o respeito entre as pessoas, independentemente de sua origem étnica. A lição espiritual que extraímos das Escrituras pode nos guiar na construção de uma nação que celebra sua diversidade e promove a paz, a justiça e o amor ao próximo. Nossa jornada de exploração chega ao fim, mas a reflexão sobre a origem, a diversidade e a espiritualidade do Brasil é um processo contínuo. Que esta reflexão inspire a todos a contribuir para uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa, baseada em valores que transcendem fronteiras e culturas. O Brasil é uma nação vibrante e diversa, e a união em sua diversidade é uma força poderosa para o presente e o futuro. Continuemos a aprender uns com os outros e a celebrar a riqueza de nossa nação. Até breve.